Então, como eu tinha dito aqui antes, as 4 decisões mais importantes da vida. Primeira, a entrega a Cristo. A primeira decisão mais importante da vida, entrega a Cristo. Segunda, escolha de um chamado. E elas estão relacionadas. Uma vez que você se entrega a Cristo por inteiro, você vai se capacitar para um chamado e você vai poder escolher onde você vai trabalhar, no ministério, vai ser missionário, o que você vai ser. Depois que você se entrega a Cristo, que você escolhe um chamado ou que você tenha um trabalho já em si. Terceira decisão, devo me casar? E isso nós vamos ver daqui a pouco, quais as premissas para eu entender se eu devo me casar ou não. Tá? E a quarta decisão, as 4 maiores decisões da vida, ter filhos. Nos casamos, e agora? Devemos ter filhos? Essas são as 4 decisões que todo ser humano precisa um dia tomar. Namoro no tempo escolar. Como eu falei para vocês, eu fui muito influenciado pela mídia. Então, na escola eu tentava aplicar muitas coisas que eu via nos filmes, nos desenhos, nos jogos. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito do namoro no tempo escolar? Enquanto na escola, os alunos não devem permitir que a mente lhes fique confundida por pensamentos de namoro. Eles aí estão a fim de preparar-se para trabalhar para Deus, e este pensamento deve ocupar sempre o primeiro lugar. É realmente a gente compreender qual que é o propósito. Por que eu estou numa escola? É para me preparar e não para ficar com pensamentos divididos, né? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois um inevitavelmente será negligenciado. O contexto é falando ao dinheiro e ao Senhor, mas esse princípio também pode se aplicar nesse momento, quando se tem 2 coisas em nossos pensamentos. E o namoro, ele influencia muito, muito. Um relacionamento influencia demais em nossas vidas. Não é prudente planejar um casamento antes de ter definido planos futuros. Então, muitas das vezes as pessoas começam um relacionamento sem saber porquê e nem para onde está indo. E muitas vezes não querem ainda nem falar com relação a casamento. Imagine que a irmã White está falando que nem é prudente planejar um casamento antes de ter definido planos futuros. A escola é um instrumento de Deus no desenvolvimento do caráter do jovem, e isso deve preceder o casamento. Qual que é o objetivo, gente? Primeiro, nós devemos formar o nosso caráter. É o principal objetivo da nossa vida, é desenvolver o nosso caráter. Nós precisamos ter responsabilidades, precisamos aprender o que é ter responsabilidades, para que quando tivermos a oportunidade de estar num casamento, não só nós mesmos estejamos tristes ou passar por algum momento de sofrimento, mas também não fazer outra pessoa sofrer, por uma imaturidade. A espiritualidade de uma escola cai quando o namoro é permitido, e isso é verdade. Escolas que permitem namoro, a espiritualidade cai. Indícios de preparação. Antes de assumir as responsabilidades que o casamento envolve, devem os jovens ter na vida prática uma experiência que os prepare para os deveres e encargos do mesmo. Vida prática. Se não temos uma vida prática, não temos ainda condições nem mesmo de um relacionamento. Precisamos aprender a ter uma vida prática. Antigamente, jovens de 14, 15 anos já tinham condições de manter seus lares. Eles já trabalhavam duro, já tinham condições. Atualmente é muito difícil se encontrar jovens assim. Muito difícil. Eu conheci um casal que ele levava a namorada para o trabalho e, como ele não trabalhava, ele ficava do lado de fora do trabalho, enquanto ela ficava lá trabalhando, e ele, para esperar ela, passava o dia todo lá de fora sem fazer nada.
Aí depois levava ela para casa. Isso no namoro, gente. E aí resolveram casar, continuando nesse sentido. Aí eu pergunto para vocês, será que uma jovem dessa não consegue discernir como que vai ser o futuro dela com um homem assim? Isso é impressionante, né? E olha que eles são adventistas e leram lá Adventista juntos e ainda não conseguem discernir espiritualmente o relacionamento deles, né? 4 perguntas que você, jovem, deve fazer antes de começar um relacionamento. E seja sincero com você mesmo. Seja bem sincero. Primeiro, é Cristo número 1 na minha vida? Ore ao Senhor e peça para que Ele possa lhe mostrar as respostas dessas perguntas. É Jesus o número 1 na minha vida? Isso vai lhe proteger de muita coisa. Já terminei minha preparação para a vocação na vida? Eu já sei o que eu quero fazer, eu já sei como que eu vou me manter, eu já tenho um lar, eu já tenho um plano bem traçado na vida? 3. Sou emocional, espiritual e financeiramente estável? Muitas pessoas ainda têm problemas emocionais que precisam ser resolvidos. Gente, essa palestra aqui é para você refletir, é para você pensar em você mesmo e avaliar, será que eu sou emocionalmente estável? Será que eu realmente posso entrar num relacionamento? Faça uma avaliação de você mesma, faça uma reflexão. 4. Tenho eu suficientes habilidades domésticas para administrar um lar? E muitas das vezes as pessoas podem achar que minha namorada já sabe cozinhar. Mas a mulher deve pensar também, será que ele sabe trocar uma lâmpada? Será que ele sabe trocar uma janela? Será que ele sabe, se a água acabar, será que ele sabe consertar o problema? Entendeu? Se o fogão não funcionar, será que ele vai conseguir ajeitar isso para mim? Entendeu? Ou vou morrer de fome, vão ter que ser crugívoro. Então, gente, a 4ª pergunta é importante. Tenho eu suficientes habilidades domésticas para administrar um lar? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando nós decidimos casar, eu não tinha a mínima preparação para me casar. Eu era um jovem bem-sucedido, eu trabalhei na área de computação gráfica, voltada para a engenharia, e eu tinha dinheiro, mas eu não tinha capacitação. A minha capacitação era só digital. E resolvemos casar confiantes nessa situação. Mas o que aconteceu? Quando nós entramos dentro do nosso apartamento, eu me vi uma criança, porque eu precisei colocar uma veneziana numa janela. Eu não tinha uma parafusadeira, eu não tinha martelo em casa, eu não tinha prego, eu não tinha nada, gente. A única coisa que eu tinha era um computador. O computador não dá para colocar a veneziana. Eu podia fazer o projeto todo no computador, mas eu não saberia executar. E isso para mim foi muito triste. E mais triste ainda foi para a Lulu, ao ver que o homem da vida dela, que ela casou, não conseguia colocar uma veneziana na janela. Então, gente, faça essa pergunta: tenho eu suficientes habilidades domésticas para administrar um lar? E eu tive que aprender às duras penas, foi muito tempo gasto, não só tempo, energia, mas também machuquei muito a minha esposa por esses momentos. Em vários momentos ela se sentiu na necessidade de agir. Isso foi me rebaixando dentro do lar como esposo. Mas a gente não conhecia a verdade. E aos poucos, Deus foi conduzindo. Eu orava para o Senhor, dizia: Senhor, eu quero saber administrar o meu lar. E aos poucos o Senhor foi me dando sabedoria para construir uma horta, para arrumar uma coisa aqui e outra ali. Ainda estou no processo, mas eu sei que o Senhor vai me conduzir até o final. Mas podemos evitar isso. Podemos evitar se realmente nós pararmos para pensar nesses pontos. Quem quiser, depois eu posso passar a apresentação. Estágios do relacionamento. Primeiro, vamos falar agora da parte prática. Vocês já entenderam as 4 perguntas, vocês já sabem, você já tem um norte na vida, você tem a vida prática,
você quer avançar, vamos avançar agora para a parte prática de um relacionamento, tá? Primeira fase, uma amizade casual. Ok, dentro do seu grupo de amizades você encontra aquela pessoa. Aí você olha assim, nossa, que pessoa. Você vê ela fazendo uma coisa, ajudando alguém, você diz, nossa, essa pessoa é diferente. Ela está me chamando a atenção. Então, o primeiro passo, tenha uma amizade casual com ela. Não dê logo indícios que você já quer avançar um relacionamento. Conheça a pessoa sem nenhum interesse. Isso é um ponto importante. Por quê? Porque se ela perceber que você tem interesse, ela vai jogar logo o cabelo para o lado, ele já vai se inchar, entendeu? Já não é mais a mesma pessoa, já não vai mais ser a mesma pessoa. Já vai mudar a forma de falar, a forma de agir, de pensar, entendeu? Então, primeiramente, gente, amizade casual, não dê a intenção que você gosta daquela pessoa, porque senão você vai ter ali um pavão diante de você, né, se exibindo. Tá tudo bem aí? É muita realidade, não? A juventude confia demais no impulso. O que ela quer dizer isso? Olhou aquela pessoa, já, como eu falei, né, já joga o cabelo para o lado, já se incha. Ela já no impulso, ela já demonstra que quer ter um caso com aquela pessoa, né? Não deve entregar-se demasiado facilmente, nem deixar-se cativar muito depressa pelo atraente exterior do pretendente. O namoro, tal como é seguido hoje, é um artifício de engano e hipocrisia, com o qual o inimigo das almas tem muito mais que ver do que o Senhor. Se há coisa em que seja necessário bom senso, é essa. Bom senso, gente. O irmão Ade falando, tenha bom senso. Mas o fato é que ele é pouco exercitado nesse assunto. Fundamentos da educação cristã. Então, não se entregue demasiadamente fácil. E uma coisa que eu digo para vocês, de coração para coração, sinta o valor que você tem. Se dê valor a você. Você é valoroso, você é valorosa. Não se entregue facilmente. Não se deixe cativar depressa pelo atraente exterior do pretendente. E o que ela fala ali é um artifício de engano e hipocrisia. Eu não diria que a pessoa faz isso por mal. Isso é natural, sabia? Isso é uma coisa natural do ser humano, ele começar a agir de uma forma diferente para querer cativar aquela outra pessoa. Isso acontece em todos os níveis de relacionamento. Amizade casual, amizade profunda, sempre acontece isso. É uma coisa natural. É importante se conhecer primeiro como amigos, sem qualquer sentimento ou interesse romântico. Por que isso é importante? Porque você vai conhecer realmente quem a pessoa é. Se ela não ficar se exibindo, ela vai demonstrar de verdade quem ela é. E isso vai ser muito bom, porque você vai ver a pessoa no nível normal dela. Você não vai ver ela se exibindo como um pavão. 2. Ao sentir uma atração por uma pessoa, a primeira prioridade deve ser a oração. Se ajoelha, diga ao Senhor, Senhor, estou sentindo isso por aquela pessoa. Seja sincera, pode falar. Seja sincero ao Senhor, Senhor, estou sentindo isso pelaquela pessoa. Devo avançar, devo continuar, me mostra, Senhor, o que eu devo fazer. Segundo ponto, amizade profunda. Você viu aquela pessoa naquele grupo, beleza, você continua avaliando ela de longe, sem dar indícios, não se aproxima, você vê ela como que ela é com os pais, como é que ela é com os amigos, ainda não se aproxima, você tem certeza que essa pessoa, aí você começa uma amizade um pouco mais profunda, né? Começa a conversar com ela sem interesses ainda, né? Começa a estar no mesmo lugar que ela vai estar, né? Isso aqui é importante. Brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de um Deus santo. E, todavia, alguns mostrarão preferências por moças e lhes despertarão as afeições.
Lembra do engano e da hipocrisia? Isso acontece muito. Principalmente os homens têm mais esse ponto exaltado, né? Brincam com afeições das outras pessoas e depois vão-se embora e esquecem tudo quanto disseram e o efeito que isto causou. Um novo rosto os atrai e eles repetem as mesmas palavras, dispensam a outra as mesmas atenções. Gente, isso aqui é terrível, gente. É terrível. Por isso, você precisa fazer uma pergunta para você mesmo se você está em condições de namorar. Eu digo principalmente para os homens, porque é um crime muito grande que a irmã White fala. Você olhar para uma pessoa, despertar as afeições dela e depois ver que não era aquilo. Por isso, não se pode pular as fases de um relacionamento. Amizade casual, depois uma amizade um pouco mais profunda, para então chegar no namoro. Que é para você ter certeza do que você está escolhendo. Que é para você ter certeza que você não está roubando a pureza de outra pessoa, roubando as afeições daquela pessoa que está também sendo guardada por Deus. Muitas das vezes você pode estar roubando a idoneidade de uma pessoa, a integridade de uma pessoa. De forma bem discreta, o rapaz busca desenvolver uma amizade mais próxima da moça sem revelar os sentimentos. Então, rapazes, bem mais discreto, tem apenas uma amizade para você conhecer um pouco mais, né? Sem revelar que você está interessado nela. Mas não é assim, acabou de sair daqui da palestra, já vai ali conversar com a moça, né? Aí, oi, tudo bem? Quero só ter uma amizade contigo, né? Aí fica muito claro, né? Ele deve buscar conhecê-la de forma imparcial, nesse momento, né? De forma imparcial, para identificar traços de caráter que podem impedir um casamento infeliz. Há uns 2 meses atrás, eu estava conversando com um amigo e perguntei para ele como é que estava o casamento dele e eu não acreditei quando ele disse que ele estava quase se separando. Ele é um amigo muito querido, é irmão da nossa igreja e eu fiquei assim, mas eu fiquei refletindo, como é que pode? 2 pessoas que tiveram um tempo, Deus deu um tempo para eles se conhecerem e depois eles estão querendo se separar. Eu perguntei para ele, por que vocês querem se separar? E ele disse, nós temos muitas incompatibilidades, a gente não tinha percebido. Gente, você depois de já ter tomado essa decisão, descobrir que você tem incompatibilidade com aquela pessoa, é um momento muito triste. Os 2 sofrem. O problema é que agora nasceu a criança. E aí, a criança sofre nesse meio, né? Isso é muito triste, gente. Muito triste. Mas, para quem já está nessa condição, Jesus consegue resgatar tudo. Jesus consegue restaurar todas as coisas. Mesmo que você tenha incompatibilidade, Deus pode ajudar. Se vocês seguirem a Jesus, vocês 2 estarão iguais a Jesus. Aí vocês vão ter compatibilidade, né? Pesem os que pretendem casar-se todo o sentimento e observem todas as modalidades de caráter naquele com quem desejam unir o destino de sua vida. Pesem, gente, todo sentimento e observem toda a modalidade de caráter naquele com quem deseja unir o destino de sua vida. Gente, você está namorando? Começa a verificar como é o caráter do seu namorado, da sua namorada. Ou tem desejo? Começa a ver como é que é o caráter daquela pessoa em todos os níveis da sua vida. Veja como é que ele age quando as coisas não dão certo. Veja como é que ele faz quando ele está estressado, quando não tá num dia bom, quando ele não alcançou aquele objetivo, o que acontece? Pesem. Isso daí, como ela fala aqui, observem todas as modalidades de caráter naquele com quem deseja unir o destino de sua vida. Como nós falamos no início, isso determina o sucesso ou fracasso para esta vida e para a futura. Deus não quer que a gente tenha uma vida triste.
uma vida de fracasso, uma vida de sofrimentos. Deus quer que a gente seja feliz, mas para isso nós precisamos também fazer nossa parte. Ele quer que nós possamos escolher a pessoa certa. E Ele nos dá condições. Ele nos dá muita condição. É bom evitar palavras e ações que revelam interesse. Nós ainda estamos na fase da amizade profunda. Tá? Então, evitem palavras e ações que revelam interesse. Nada de piscada, né? Por aí vai, né? Várias coisas. Conversações acerca de um possível futuro juntos devem ser evitadas. Isso é muito importante. Eu me lembro, quando eu era jovem, como eu falei para vocês, eu, desde criança, sempre tive vontade de namorar. Desde criança. E aí, sabe o que eu fazia? Eu comprava nas bancas de revista aquelas cantadas, entendeu? Você chegava já junto, sabe? Chegava arrepiando os pelinhos, né? Mas era justamente o oposto do plano de Deus isso daí, né? Não é o plano de Deus. A gente já chegar, né, querendo influenciar a pessoa num relacionamento, né? Isso é para nos proteger de um sofrimento. Vigiai, esperai e orai bastante antes de tomar um passo crucial. Se você lê o Lar Adventista, você vai realmente sentir necessidade de vigiar e orar bastante antes de dar esse passo. Os que se conhecem somente como amigos, sem compromisso ou sentimentos românticos, possuem uma grande vantagem. Por quê? Porque aí você realmente conheceu aquela pessoa no íntimo como ela é. Ela não se demonstrou algo que ela não é. Ela se demonstrou alguém que ela verdadeiramente é. Então você já sabe quem é a pessoa. Você pode tomar grandes decisões juntos dela. Aconselhamento com pessoas mais maduras e experientes que conhecem a pessoa será prudente antes de iniciar o namoro. Isso é um passo muito importante. Vá ao líder da sua igreja, que conhece às vezes, muitas vezes o líder conhece como é que é aquele jovem. Vá à mãe, ao filho, vá à mãe, ao pai, alguém que conhece aquela pessoa, né? Geralmente ela está relacionada com alguém mais maduro e você pode chegar a ela e conversar como que é aquela pessoa. Isso também é importante. Antes de abordar a moça, o rapaz cristão falará com seus pais. O Espírito de Profecia, em vários momentos ele fala que jamais, eu acho que até tem um texto aqui, isso. O jovem que anda em companhia de uma jovem e capta a sua amizade sem o conhecimento dos pais dela, não desempenha um nobre papel cristão para com a moça, nem para com os pais dela. Meninas, isso daqui é uma super dica do Espírito de Profecia, hein? Se o rapaz já faz isso, vocês já tomem cuidado, já bota um pé para trás. Olha, nem quis falar com meu pai, nem quer saber, né? Então, primeiro, o papel nobre de um jovem cristão é primeiro falar com os pais da jovem. Isso quer dizer o quê? Compromisso. Eu quero ter um compromisso. Eu não quero simplesmente brincar com a sua filha, eu não quero simplesmente brincar com as suas emoções. Eu quero demonstrar para você que o que eu quero ter com você é uma vida para a eternidade, é um relacionamento para a eternidade. Então, seja simples, seja sincero, seja sério nesse momento, para realmente você demonstrar solidez, que você é uma pessoa que quer o melhor para aquela pessoa também.